Nossas palavras são contêineres de poder. Suas palavras podem levar sua fé para o reino de Deus e liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras podem levar seu medo para o reino das trevas e apenas liberar mais problemas em sua vida. As palavras são cheias de poder, elas podem curar, podem ferir, podem ministrar morte, ministrar vida, podem incentivar, podem desencorajar, podem fortalecer, podem derrubar. As pessoas se divorciam por palavras. Famílias separam-se devido às palavras. As pessoas perdem empregos devido às palavras. As pessoas têm insegurança e uma autoimagem pobre devido às palavras que foram ditas a elas. As palavras são contêineres de poder. E precisamos escolher nossas palavras com muito cuidado. É hora de nós darmos um passo a mais e sermos responsáveis pelas palavras que permitimos que saiam de nossa boca. Nenhum homem pode domar a língua, precisamos da ajuda de Deus. Temos que orar todos os dias para Deus nos ajudar com a boca. Porque, para ser honesta, podemos dizer algumas coisas realmente idiotas quando estamos chateados. Mas Tiago 1, verso 2... Se pudermos ir até lá. Nós apenas falamos demais sobre nossos problemas e nós não falamos bastante sobre aquilo que Deus tem feito. Quando Davi enfrentou Golias, ele não ficou falando sobre quão grande Golias era e sua armadura, como era poderosa. Ele falou sobre todas as grandes coisas que Deus fez. Bem, eu matei um urso, eu matei um leão. Então, quem é esse tal de Golias? Nós falamos muito sobre o assunto em questão e o que devemos fazer é lembrar as grandes coisas que Deus fez por nós no passado. Alguns de vocês estão num lugar em sua vida agora onde o diabo convenceu de que não há nenhuma maneira de você suportar isso. Você não vai conseguir, mas a verdade é que você se sentiu assim em relação a outras coisas em sua vida e você está aqui esta noite ao vivo e a cores. E eu posso realmente garantir que você vai conseguir, porque Deus já disse que Ele nunca vai deixar acontecer mais do que você pode suportar. Mas com cada tentação, Ele irá prover a saída. Então pare de dizer, eu não posso fazer isso é demais para mim. Porque cada vez que você fala assim, tudo que faz é tornar-se cada vez mais fraco e fraco e fraco. Precisamos dizer, eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. Ele não vai me deixar ou me abandonar, eu posso fazer isto com Ele. Ajude a si mesmo com suas palavras, não se machuque. Tiago 1:2, você vai adorar. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, como também por várias tentações. Motivo de alegria. Por quê? Porque há um tesouro em sua provação. Em algum lugar, se você olhar a um tesouro nesta provação, eu realmente gostaria de incentivá-lo a adotar esta frase e começar a dizer isso. Quando você enfrenta uma luta, quando enfrenta uma decepção, quando enfrenta algo duro, aprenda a deixar que uma das primeiras coisas que saia da sua boca seja: Deus me ajude a encontrar o tesouro na provação. Há algo de bom nisso, se eu puder encontrá-lo, e eu vou falar sobre isso. Não quero falar sobre a coisa nojenta, eu não quero dar glória ao diabo. Eu acho que tantas vezes falamos mais sobre o que o inimigo está fazendo do que sobre o que Deus está fazendo. Não precisamos falar de medo, precisamos falar de fé. Por quê? Porque nossas palavras são poderosas. Nossas palavras são contêineres de poder. Suas palavras podem levar sua fé para o reino de Deus e liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras podem levar seu medo para o reino das trevas e apenas liberar mais problemas em sua vida. Nós temos fé, mas ela tem que ser liberada. A todo homem é dada uma medida de fé, todos temos fé, mas a fé não te faz bem se não for liberada. Como liberá-la? Pelas palavras, pela oração. Você libera a fé através de orações de fé, através das palavras de fé e por meio de ações de fé. Que bem pode fazer a você dizer, sou uma mulher de fé, em seguida falar de medo, dúvida o tempo inteiro. Não estou dizendo para nunca falarmos do problema, fomos longe demais com isso, fizemos as pessoas se sentirem como se nunca pudesse falar com ninguém ou nunca dizer nada. Uma mulher veio até mim pedir conselho um dia desses e ela disse, eu não posso te dizer meu problema porque eu não posso falar sobre isso. Eu disse, mas como posso ajudá-la? Veja, ela está tão longe do campo à esquerda que foi ridículo. Eu disse, não fale dos seus problemas sem que haja um propósito.
Se você precisa falar com alguém porque realmente precisa de oração, ou mesmo se você realmente precisa falar com alguém para obter um conselho, então, para ser honesto, eu acredito que há momentos, e aqui novamente, talvez especialmente para as mulheres, quando nós apenas precisamos desabafar por alguns minutos com um amigo, mas não entre nessa de desabafar 24 horas por dia. E é melhor ter cuidado quando você está desabafando, como você o faz e o que você diz. É melhor continuar jogando lá. Ei, é assim que eu me sinto, mas eu não estou me curvando aos meus sentimentos. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Ele está do meu lado. Há uma maneira de dizer as coisas e uma maneira de não dizê-las. Então vamos orar por um pouco de sabedoria em nossa boca. Amém? Eu vou falar palavras de sabedoria. Então ele continua dizendo, ei, Deus vai ajudá-lo, não importa em que tipo de confusão você se meteu, Deus vai ajudar você. Verso 5 ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, sem censurar ou sem censuras, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, ele diz, sem duvidar, sem hesitar em nenhuma dúvida. E ele continua, se você é um homem de ânimo dobre, não pense que vai conseguir o que pedir, porque você é instável. E eu trago isso à tona somente para dizer, sempre que você passar por provações, a primeira coisa que ele diz é, seja alegre e olhe para o tesouro na provação. Deus vai te ajudar, não importa mesmo se você fez algo de errado que te colocou na bagunça que você está. Se você admitir e enfrentar, Deus é bom, Ele é fiel e Ele vai ajudá-lo a sair da confusão. Não significa que Ele não vai te ensinar algo sobre como você se meteu nisso. Ele vai ensinar algumas coisas, Ele pode até deixá-lo nisso um pouco mais do que você gostaria, para que você aprenda a não fazer isso novamente. Mas enquanto estamos à espera da libertação de Deus, não devemos ter duplo ânimo e falar de fé no domingo na igreja com nossos amigos cristãos e de dúvida e incredulidade na segunda quando estivermos com nossos amigos incrédulos. Porque quando fazemos isso, o que acontece é que temos muita mistura. Algumas pessoas têm uma super fé quando estão com seus amigos cristãos, mas em casa são um pesadelo. Eu vou te dizer a verdade, é o que se passa por trás das portas fechadas que realmente afeta nossas circunstâncias, ainda mais do que aquilo que nós mostramos no domingo de manhã. Vocês não estão aplaudindo? Quantos sabem que quando vamos para casa e fechamos a porta, o nosso verdadeiro eu emerge? Vamos? A Bíblia nos ensina claramente que Jesus, no tempo de provação, ele decidiu não falar muito. Isaías 53, como um cordeiro levado ao matadouro, quando ele foi oprimido, ele não abriu a sua boca. Em João 14:30, ele disse aos seus discípulos, a hora sobre a qual falei com vocês chegou. E isso é o que diz em João 14:30. Eu não vou falar muito com vocês de agora em diante. Eu costumava me maravilhar com isso, até que entendi. Por que ele disse isso? Ele disse de propósito. Eu estou passando por muita coisa agora. Está muito difícil. Eu estou sob muita pressão. Tem muitas emoções acontecendo. Você acha que ele não tinha nenhuma emoção? Olhe para ele no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que ele orou, afasta de mim esse cálice, se de alguma maneira afaste-o, mas se você realmente quer que eu faça isso, eu farei. Ele estava lutando uma batalha emocional e uma batalha mental que era tão intensa sobre se ele ia escapar do chamado de Deus ou obedecer ao chamado de Deus, que o seu suor tornou-se como sangue. Nós não sabemos o que significa resistir ao pecado, até que tenhamos resistido desse jeito. Então ele conhecia a batalha. Mas é tão interessante para mim que quando ele estava naquela batalha mental, naquela batalha emocional, ele decidiu manter a boca fechada. E se você ler João 14, isso é o que ele diz mais adiante, ele diz, o diabo não tem direito sobre mim. E onde estava o resto do que ele está dizendo? Era óbvio que ele estava dizendo, eu não vou abrir a boca e dar-lhe o direito. Eu não vou dar-lhe qualquer coisa com que trabalhar. O plano de salvação estava em jogo. Pergunto-me quantas vezes nós entregamos todo o plano que Deus tem para nós, porque nós não fechamos a nossa boca. Vamos lá, você precisa comprar esse CD e ouvir uma vez por semana. Quando você chegar a uma provação e as emoções estiverem intensas, vá para uma sala e tenha uma conversa consigo mesmo.
Se ajoelhe e diga: Deus, dá-me a graça de dizer coisas positivas. Tu sabes que eu estou sofrendo, sabe como isso é difícil. Talvez você esteja num lugar onde todo mundo vai estar perguntando como está passando, como você se sente, o que está acontecendo. Eu ouvi falar da sua situação. Você vai ter que ter algumas respostas, porque nesses tempos, rapaz, é fácil querer falar tudo. Assim alguém pode sentir pena de você. Vocês estão apenas sentados aí, né? Eu entendo, nós sabemos. Ei, cara, eu tenho um longo caminho a percorrer, eu também. Sabe, a maioria de nós que tem estado na igreja por muito tempo, somos muito bons até as provações chegarem. Mas vou lhe dizer, eu disse isso hoje no almoço. Nós tivemos um almoço com a Darlene e falamos de muitas coisas e falamos do que está acontecendo no mundo e o que pensamos que vai acontecer. E ela estava me dizendo que ela estava muito animada para ver o que Deus vai fazer. E eu disse: sabe, eu posso dizer no meu espírito que Deus está agitando em mim para ensinar. Eu posso dizer algumas coisas, por isso eu estou dizendo: Deus me colocou para ensinar o que eu estou ensinando sobre a boca. Isto é ordem do céu. Esta não é uma mensagem que eu apenas puxei da gaveta. Eu acredito que esta é mais uma palavra de Deus do que apenas um ensinamento. E até mesmo David disse esta manhã, ele disse: isso é tão fresco e novo, isso é realmente forte. Por isso não é como se eu estivesse dizendo algo que eu nunca disse, mas eu sinto que há uma presença forte e real de Deus sobre o que eu estou dizendo. E por quê? Porque estamos em tempos intensos. Eu quero dizer que o diabo está chegando com tudo e é melhor ter a sabedoria que Jesus teve, dizer: a hora chegou e eu vou calar a minha boca, porque eu não vou dar ao diabo uma porta aberta para detonar com a minha vida inteira. Então nós temos uma escolha a fazer. Podemos ter entusiasmo emocional de não controlar nossa boca? Ou podemos lembrar que nenhum homem pode domar a língua e podemos orar pela graça de Deus. Ei, eu estou orando várias vezes ao dia. Deus, dá-me a graça de não dizer coisas estúpidas. Ajuda-me a não falar palavras vãs, inúteis, que não estão fazendo nenhum bem a mim ou a qualquer pessoa. Eu descobri que quanto mais silenciosa eu fico, mais eu sinto a presença de Deus. É incrível. Quanto mais silenciosa, mais eu ouço as outras pessoas. Se você ficar calado, pode aprender algo. Alguém poderia dizer algo de valor se você não estivesse falando o tempo inteiro. Podemos ouvir das pessoas o que querem e precisam e onde estão em suas vidas para que possamos orar por elas. Eu não estou dizendo para ir para o outro extremo onde você não fala. Eu realmente falo muito, acredite-me. Mas eu estou tentando apenas usar mais sabedoria no que eu digo. Houve várias vezes na minha vida em que Deus fez alguma coisa em mim, ou me ensinou algo, ou me mostrou alguma coisa, eu disparei com a minha boca muito rápido e morreu tudo. Aqui está uma lição sobre quando dar seu testemunho e quando fechar a boca. Quando alguém está passando muito mal, meio morto com uma gripe, não é hora de dizer a eles: você sabe de uma coisa? Eu quase peguei isso na semana passada, mas eu orei e Deus curou a mim. Vamos lá. Eu fico tão cansada de pessoas que não sabem quando dar o seu testemunho e quando não dá-lo. Porque às vezes todo o seu testemunho é uma sessão de gabolice. Tudo que dissermos deve ser para edificar e encorajar. Por isso, você não está realmente testemunhando. Às vezes você está se gabando. E quando você está se gabando, você perde o poder do segredo que está entre você e Deus e aquela área em que Ele está te mantendo por sua graça e misericórdia. E agora, de repente, estamos falando sobre o que eu fiz, o quão grande eu sou e quão grande é a minha fé. E Deus diz: ok, tempo para um rebaixamento. Assim, o testemunho é ótimo. Precisamos dar nosso testemunho, mas nós precisamos dá-lo quando sabemos que é certo e que isso realmente vai ajudar alguém a subir mais um degrau. Precisamos ser mais sensíveis para não contar às pessoas a nossa vitória, se só vai fazer se sentir pior e não melhor. Provérbios 27, 1 e 2. Não se gabe de si mesmo do dia de amanhã, pois você não sabe
o que este ou aquele dia fará. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Os estranhos, não seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, a Bíblia diz, não deixe sua mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo que fazemos devemos fazê-lo para o Senhor. Devemos estar dispostos a fazê-lo em segredo, a menos que seja bom para alguém saber. Eu acredito que há momentos quando realmente abençoa alguém saber algo que veio de você ou alguma coisa que você fez para eles. Então, aqui novamente eu não estou sugerindo ir para os extremos. A Bíblia realmente diz em Mateus 5, que parece uma contradição de algumas dessas outras coisas sobre fazer as coisas em segredo. Ele diz para fazer as boas obras para as pessoas, que as pessoas vejam suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, não é para nós irmos ao extremo tentando esconder tudo, só precisamos ter certeza de que o nosso coração está certo e que quando fazemos coisas, não estamos fazendo para chamar a atenção. A Bíblia diz, quando orar, ore em seu quarto, assim você não está orando para ser visto pelos homens, porque se você o faz para ser visto pelos homens, perderá a sua recompensa. Outra coisa que me incomoda é quando as pessoas estão constantemente soltando nomes de todas as pessoas importantes que elas conhecem. Por alguma razão, isso realmente me irrita. Você sabe, eu realmente tento trabalhar com Deus para ir para o outro extremo, porque eu acho que é algo importante com Deus. Eu poderia citar nomes de pessoas com quem falo e conheço e iria impressioná-lo, mas eu acho que eu iria perder o poder desse relacionamento secreto que Deus deu a mim e a porta que Ele abriu para eu ser capaz de falar para suas vidas e para ajudá-los. E ninguém precisa saber, exceto Deus e a pessoa. Não é algo que alguém mais precisa saber, porque se eu contasse, eu estaria apenas dizendo isso por uma razão que seria para impressioná-los. Quantas coisas nós dizíamos apenas para impressionar alguém e levá-los a olhar para nós com olhos arregalados de admiração. Quantos de vocês estão comigo? Não me percam. Mas nós estamos matando o poder do segredo que podemos ter entre nós e Deus. Eu acho que nem sequer podemos imaginar as coisas que Deus faria para nós e as coisas em que Ele nos deixaria participar se aprendêssemos a manter as coisas entre nós e Deus, a menos que especificamente Ele nos dê permissão para compartilhar. Vamos, isso é importante. Eu quero mais intimidade com Deus na minha vida. Eu quero que Ele confie em mim com os seus segredos. E há um tempo para dizer as coisas e tempo para não dizer. Na minha posição como professora, eu digo muitas coisas que talvez alguém não devesse dizer, porque eu estou usando-as como um exemplo de ensino. E mesmo assim, eu tento ser cuidadosa com o que eu digo, porque eu tenho uma caminhada pessoal com Deus, bem como este ministério de ensino, e eu quero ter a certeza de que eu tenho desfrutado de intimidade com Deus. Tiago 3,5 diz, a língua é um pequeno membro, mas pode gabar-se de grandes coisas. E ela começa incêndios. E então, apenas para darmos mais um passo, Tiago 4,13, se pudéssemos ir para lá por um segundo. Isto foi algo para o qual Deus me chamou para fazer há anos e anos e anos atrás. Tiago 4,3, ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês não sabem da mínima coisa que lhes acontecerá amanhã, que é a natureza da sua vida. Vocês são como uma neblina lufada de fumaça, uma névoa que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa no ar. Isto meio que nos coloca em nosso lugar, não é? Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e nós faríamos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam falsamente das suas pretensões e suas presunções. Toda vanglória como essa é maligna. Outra coisa que você não pode falar com a sua boca é muito simples, mas provavelmente, junto com a reclamação e a murmuração, este é um dos maiores problemas que nós temos, é que não devemos ser negativos. Apenas a fala negativa nos leva a muitos e muitos problemas. Números 13. Por que não dar a boa notícia, pessoal? Porque não encontrará algo de bom para falar sobre. Há bastante más notícias lá fora. Os cristãos não precisam se adicionar a isso. Não venha me dizer tudo o que está acontecendo de errado no mundo, que o mundo está desmoronando. Deus está no controle.
E mesmo se algumas coisas desmoronarem, é porque é o que Deus precisa fazer para acordar algumas pessoas. E no meio de tudo isso, Ele ainda vai cuidar do resto, aqueles que estão confiando nele. Nós podemos não ter tudo exatamente ao nosso nível de conforto, mas o que tem? Deus cuidará de nós e nos dará a graça de ter alegria no meio de qualquer situação. Amém? É melhor ter uma mentalidade de que você não vai ter tudo do seu jeito. Números 13, a maioria de vocês sabe disso e já estudaram na Bíblia. Mas este é um bom exemplo. Eles estavam vagando pelo deserto, tentando chegar à terra prometida, estavam perto dela e Moisés enviou alguns espiões. Ele enviou 12 espiões para espiar a terra, para ver se ela era realmente tão boa quanto eles tinham dito. Então eles foram, espiaram a terra e eles voltaram e 10 deles tinham um mau relatório e 2 tinham um bom relatório. Isto é o percentual que temos. 10 pessoas negativas, 80% negativas, 20% positivas. Pergunto o que aconteceria se todos na igreja fossem positivos. O que aconteceria se todos numa família fossem positivos? Verso 27, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra onde mana leite e mel, aqui estão os seus frutos, mas... A versão King James, no entanto... Para as pessoas negativas, mesmo que tudo esteja bom para elas, é ruim. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e são muito grandes. E há gigantes na terra, vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus. Verso 30, então Caleb fez o povo calar-se. Caleb disse: Shh, não falem assim. Ele disse: vamos subir e tomar posse da terra, porque certamente venceremos. Mas os homens disseram: não somos capazes. Não podemos atacar. Um povo mais forte que nós, bem. Obviamente, só Caleb e Josué estavam vendo Deus, o resto deles estavam vendo os gigantes. E eles disseram: não podemos vencê-los. E Caleb disse: vamos fazê-lo de uma só vez, nós não vamos olhar para os gigantes, vamos manter os nossos olhos em Deus. Eu amo quando ele diz: vamos subir de uma vez só. Eu amo que Davi disse quando ele estava enfrentando Golias. A Bíblia diz que ele correu rapidamente para a linha de batalha. Às vezes nós olhamos nossas circunstâncias muito tempo, falamos demais sobre os gigantes, nós olhamos demais para os gigantes e nos assustamos. Você precisa ver o que está em seu coração e ir em frente. Se eu não tivesse feito isso, eu com certeza não estaria aqui hoje. Você tem que seguir o que está em seu coração e dar um passo de fé, e você vai descobrir que Deus está com você. Agora, verso 32, ele diz: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Por isso Deus chama o relatório negativo de um mau relatório. Em Efésios 5 ele diz: não deixem nenhuma má comunicação sair da sua boca, de modo que inclui qualquer coisa negativa. O que acha que aconteceria se parássemos de reclamar e deixássemos de ser negativos? Uau! Nós íamos daqui para cima. Uau! Você fala sobre a promoção, você fala sobre uma grande e rápida promoção. Honestamente, eu estou lhe dizendo, eu quase posso ver isso agora, com uma visão do que estamos fazendo a nós mesmos. Lembra que eu disse que tudo que Deus nos pede para fazer é para o nosso benefício? Se ele disser não, não, reclame, murmure ou encontre falha, é para o seu benefício. Se Deus diz não, fofoque, nem julgue, é para o seu benefício. Bem, se estamos falando palavras positivas de fé, elas nos edificam e aos outros ao nosso redor. Mas se falamos de medo e negatividade, isso vai nos derrubar e ter um impacto negativo sobre todos os outros também. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte também. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.